E aí, galera, beleza? Eu vim falar de compressores para vocês hoje. O que afinal é um compressor? Você usa compressores no seu dia a dia, mas não sabe bem o que é. Você abre lá no seu software, no seu DAW, Fruit Loops, Ableton, Logic, qualquer DAW, abre o seu compressor e não sabe exatamente o que você está fazendo quando você está usando ele. Quando você está de frente para uma mesa da Behringer lá, ou da Yamaha, e você vê aquele botão Comp, você gira ele, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Bom, ele funciona de alguma forma. Você percebe que a variação dinâmica muda, que alguma coisa vem mais para frente, outra mais para trás, assim por diante. O que exatamente está acontecendo? Eu vou explicar nesse vídeo para vocês de uma forma bem sucinta e rápida como é o compressor e como ele funciona, beleza? Primeiramente, vamos começar. O que afinal é um compressor? É um processador dinâmico, ou seja, ele diminui a amplitude de sinal. Se alguém está, por exemplo, cantando uma voz com mais intensidade num ponto, menos intensidade no outro, e de repente você quer que essa variação de intensidade diminua, o que você faz? Comprime. É bem simples. Vocês vão poder entender isso passo a passo agora, se a gente olhar para uma coisa muito importante antes de entender o compressor, que é o envelope. O que afinal é um envelope, Alvin? Envelope é uma característica de qualquer som, tá? Que tem uma variação de dinâmica pelo espaço de tempo. Ou seja, se eu bato uma palma, ela tem um peak, um ataque, um decay, um sustain e um release. As partes de um transiente. Por exemplo, a gente tem o transiente de uma caixa, de uma guitarra e de uma voz. Cada um deles tem uma intensidade de ataque, uma velocidade desse ataque, também tem uma diminuição da intensidade no decay e também uma velocidade desse decay, uma duração da sustentação, também uma intensidade que a sustentação tem em relação às outras partes e o nosso release, que é a caudinha do som ali. Todos os transientes, todos os sons têm essa característica. O compressor ele vai atuar sobre eles. Então, afinal, o que o compressor vai fazer neles? Como eu já falei para vocês antes, o compressor vai comprimir. Então, se vocês estão procurando algo que diminua a variação de intensidade atuando exatamente nos transientes, vocês podem procurar compressor. Ah, mas Alvin, o que acontece afinal? Bom, se eu comprimo um sinal, eu mudo também o formato do meu envelope. Daí eu trago mais harmônicos, eu faço um monte de coisa com eles. Isso é bem interessante. Por isso que cada compressor tem um tipo de atuação específica. Então, o que afinal é esse threshold? Threshold é o ponto limítrofe, palavra estranha, né? Enfim, é o limite que determina que a partir desse ponto o compressor vai agir ou não. Bom, se você tem um determinado nível de dinâmica que passa o nível do threshold, é a partir daquele ponto que ele vai atuar. Claro, não é instantaneamente, isso vai depender do time dele, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Mas, basicamente, se você tem uma determinada quantidade de sinal e ela passa desse threshold, o compressor começa a atuar. Começa a fazer o quê? Comprimir. Então, você já tem uma noção básica de como funciona o threshold. Tá, mas Alvin, aonde eu encontro o tal do threshold no meu compressor? Bom, a gente tem diferentes compressores com diferentes tipos de parametrização do próprio threshold. Alguns são controlados somente através do nível de tensão, ou seja, a quantidade de sinal que a gente manda pelo knob de input. Tem também outros que a gente controla o threshold por nível de decibel, e tem outros que a gente controla o threshold pelo nível de tensão da corrente. Ou seja, milivolt, ou volt, ou depende de onde é usado exatamente esse compressor. Se é em nível de microfone, em nível de linha, ou o quê. E quando o sinal passa do threshold, quem é que determina quanto que ele vai diminuir de variação de dinâmica? É o ratio. O que é o ratio, afinal? O ratio é a razão de quanto que o compressor atua. Ou seja, se eu tenho um sinal variando x, e eu faço uma razão de 2:1, agora ele vai variar meio x. Vamos supor, eu tenho um berro. Agora eu quero aplicar uma razão de 4:1 nesse berro. Ou seja, eu vou diminuir 4 vezes a variação de dinâmica dele. Então ele vai ter 25% da variação dinâmica que ele tinha anteriormente. Claro, daquilo que passa do meu threshold. Vamos ouvir os dois. Sem compressão. E com compressão. Então, essa foi a razão de 4:1. Vocês puderam perceber que diminuiu bastante a variação dinâmica entre as partes do meu envelope. Tempo. O que afinal é tempo, Alvin? Tempo, ataque, release, time constant. Ah, meu Deus, o que é isso? É basicamente o tempo que ele vai demorar a começar a atuar e o tempo que ele vai parar de atuar depois que ele passa do nível do meu threshold. Ou seja, ele passou a dinâmica do meu nível de threshold e a partir desse ponto ele vai demorar um tempo X para atuar.
e ele vai parar de atuar depois de um tempo Y, beleza? Mas Alvin, eu tenho um monte de knob diferente, time constant, attack e release. Como é que eu configuro o meu tempo para eles? Bom, é bem simples. Attack é simplesmente o tempo que ele começa a atuar após de passar do nível de dinâmica que o threshold estabelece. E release é o tempo em que ele para de atuar depois que ele passa da dinâmica do próprio threshold. E esse time constant, afinal, o que é isso, Alvin? Bom, time constant é uma variável de tempo de ataque e release, no qual ele começa a atuar depois de um tempo e para de atuar depois de um outro. Então, às vezes esse time constant é fixo, vamos supor 100 milissegundos. Por exemplo, como nos plugins de boutique que simulam o Neve 33609 e também o Fairchild, que eles têm um botão de time constant. No 33609, esse time constant ele tem uma variável entre 100 milissegundos e algumas outras quantidades, 150, se eu não me engano, 200, e aí você pode colocar o knob em diferentes pontos, né, fazendo com que ele atue determinado tempo depois do ataque. Esse tempo ele é fixo, tá? Tanto de ataque quanto de release, 100 milissegundos para os dois. E também tem um outro parâmetro que é importante, que é a quantidade de informações que faz com que ele atue por segundo. Um outro exemplo são os plugins de boutique do próprio Fairchild 670. Ele tem ali um tempo de ataque e release que é determinado pelo time constant. Ele pode ser mais rápido, mais lento, vocês têm que ler o manual deles direitinho para poder saber. E ele tem essa opção para um tipo de transiente, um por vez, ou vários picks ao mesmo tempo. Então vocês vão saber trabalhar melhor com isso olhando o manual específico de cada um dos compressores. Além do tempo, a gente também tem o Ni. O Ni é um outro parâmetro muito importante do compressor, que é a razão que a gente estabelece e que o ratio vai conseguir comprimir a partir do threshold. Ou seja, ele passa do threshold, ele não vai chegar e vai aplicar simplesmente um ratio X, né, uma razão X, e vai variar a dinâmica menos a partir daquela razão. Ele vai fazendo uma curvinha até chegar no ponto máximo que determina a variação de dinâmica que a gente tem a partir da compressão. Galera, compressores são ferramentas fantásticas, incríveis que vocês podem usar para trazer mais harmônicos, para mudar a variação, a intensidade de uma coisa. Vocês podem usar ele em paralelo, em série, de diversas formas na sua mix. E na sua gravação também. Então, não deixem aí de checar mais conteúdo sobre compressores. A gente em breve vai fazer um e-book bem bacana sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo. Acompanhe as nossas redes sociais. Se você tiver alguma pergunta, por favor, faça ela, não se esqueça também de fazer. E não deixe de conferir o nosso blog com diversos conteúdos, inclusive um e-book bem bacana que a gente vai fazer aí sobre compressores. Beleza? Valeu, um abração, tchau, tchau.